Olá, tudo bem? Obrigada aos novos inscritos, muito obrigada pela força aqui no canal. Quem passar por aqui, inscreva-se, dê um like, se gostar, compartilha, enfim. Hoje nós vamos iniciar o vídeo de uma rena, o passo a passo. Eu vou fazer de uma forma que vocês aprendam a fazer a rena. Eu vou fazer uma rena de tamanho grande, para ficar melhor assim para eu explicar. Eu tenho todos os moldes especificados aqui e nós vamos fazer. Bem, o tecido que eu uso para fazer, eu já comentei com vocês, eu uso uma malha, um soft bem encorpado, tá? Bem encorpado. Aqui eu uso da Petenat, mas não sei se vocês têm acesso ao da Petenat. Se não tiver, procure um soft para fazer o corpo, um soft de qualidade, tá? Porque o corpo deforma, se a gente for enchendo, se não for um soft bom, ele deforma. Microsoft serve para fazer roupinhas dos bonecos, quando a gente quer colocar roupinha, tá? O soft, então, eu vejo onde é a largura do tecido, que ele espicha mais, então, é nessa posição aqui que eu vou colocar, dispor os moldes para cortar. Ok. Linha para costurar, linha normal de costura. Eu vou usar esse marrom, a linha marrom, eu procuro sempre usar na linha da cor. Quando é boneco de neve, eu costuro com a linha branca. E a rena que eu vou fazer com esse tecido, com essa soft aqui, eu vou com... Ou então, se vocês não tiverem, a linha mais neutra possível, tá? Aí, assim, eu não sei, eu não tenho máquina de costura, não tem problema. Isso aqui pode ser costurado à mão, não tem problema. É um bom entertimento, inclusive. Tá. Pro corpo, então, um soft bem encorpado, de boa qualidade, tá? Linhas, então, linha normal, pra gente costurar na máquina, linha normal, de preferência da cor do soft, tá? Pra roupa, eu uso o Microsoft, uso até soft, quando tem o soft com uma estampa colorida. Tem esse aqui, por exemplo, ó, isso aqui acho que é Fleece, o nome. O uso para fazer roupinha, quando eu acho uma estampa bonita. Esse aqui xadrez é flanela, olha que flanela bonita para fazer casaquinho. Gosto muito da flanela, pode ser feito com flanela. Flanela tem de bastante cor também. Esse aqui é um soft, eu já tenho há bastante tempo, é muito bonito, tá? É um soft bem bom, de boa qualidade. Este aqui é um fleece, também muito bonito, bem... Natal eu gosto do tradicional, das cores tradicionais do Natal. E esse xadrez, então, esse xadrez aqui é um Microsoft, mas para fazer roupinha tá maravilhoso, maravilhoso, lindo. Este aqui. Os meus bonecos, alguns, este modelo que eu vou ensinar para vocês, é um bonequinho que fica de pé. Então, eu coloco dentro uma estrutura, tá? Eu mando fazer, eu encomendo a estrutura e eu coloco, depois do boneco pronto, eu coloco essa estrutura nele. Fica assim, maravilhoso. Tá, mas eu não tenho como fazer, eu não tenho essa estrutura, eu não tenho marceneiro perto ou coisa parecida. Não tem problema. Isso no caso do bonequinho, cachorrinho ali, bonequinho de pé. Tem vários moldes de bonequinho sentado que eu vou passar para vocês, tá? Esse aqui, quando eu não tinha acesso a isso aqui, eu fazia assim. Eu conseguia esses palitos, qualquer coisa que eu conseguia de madeirinha. Isso aqui é capa de caderno.
Aqui tem 2 capas de caderno, eu botava uma cola botava uma cola boa, uma fita crepe e passava a cola aqui e fazia. Aqui tem de 2 tamanhos, ó. E colocava, montava o corpinho e colocava dentro, vocês vão ver conforme eu vou fazendo, colocava ali dentro, enchia e ele ficava de pé, tá? Tranquilo também. Tá. Os moldes. Esses moldes que eu tenho, eu não vendo, eu cedo, para quem quiser, eu cedo. Esses moldes, eu já, muito tempo, quando eu comecei a fazer, eu baixei da internet, de sites que nem existem mais. Então, eu só adaptei. Muita coisa vem assim, uma parte vinha, eu imprimia grande, outra parte vinha pequena, então eu adaptei eles e fiz do meu jeito. Mas, então, eu não vendo molde, eu cedo molde. Todos eles vai ter assim, ó, costurar no risco. Costurar no risco eu botava CNR, costurar no risco. Só que nesse boneco, por exemplo, tem assim, cortar no risco. Então, aonde tem CNR é cortar no risco, e onde é costurar no risco eu escrevi costurar no risco, tá? Isso aqui, esse aqui é a mãozinha, a luvinha da rena. Eu fiz assim, ó, a mão da rena, 4 vezes no tecido, na malha aqui no soft. 4 vezes, porque são 2 mãozinhas, 2 luvinhas, tá? É bem especificado o molde, bem... Aqui tá o A e o B, que é depois para unir no bracinho, tá? E o bracinho, então, vem assim, e aqui tem o A e o B. Então, a gente corta e depois a gente une assim, tá? Bem fácil. Esse aqui eu já falei, né? O boneco tamanho grande. A bota, ele usa uma botinha. Normalmente eu faço a luva, a botinha e a galhada, ou tem gente que chama chifres, mas eu chamo galhada. Eu faço de cor diferente. Às vezes eu faço a botinha e a luvinha de vermelho, mas a galhada eu faço normalmente de um tom de marrom, tá? A bota tá aqui, ó. Pregar na perna, tá escrito ali, pregar na perna, ó. Costurar no risco, e aqui tem unir a sola, que é a sola que vem junto. E também 4 vezes, 2 vezes no tecido para cada botinha, tá? E aqui daí uma sola para cada bota. A sola tá aqui, ó, CNR, cortar no risco, tá? Cortar no risco, dá bem certinho, tá? Bem certinho. Aqui também, vocês perceberam, ó, aqui tá bem certinho, ó, né, para unir depois, ó, bem certinho. Ok. Aqui a galhada. Tá assim, costurar no risco, tá? 4 vezes tecido, porque são 2, né? Nessa aqui, eu coloco uma manta acrílica dentro. Quando eu for costurar, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Ok. Esses aqui vai no marrom, né? Nesse tom de marrom. Aqui o corpo. O corpo, vocês vão imaginar assim um quebra-cabeça. Esse aqui é parte do corpo. Aqui aberto em cima, aqui é a lateral, e aqui tá o corpo da rena, 2 vezes tecido. Então, essa parte nós vamos cortar, desculpa, 2 vezes. E vamos unir, quando eu fechar, vou explicar de novo, nós vamos unir essa parte iguais, as duas. Nós vamos unir, reservar, tá? Aqui tem a outra parte, tá? Daí aqui, ó, nós vamos unir essas duas, e isso aqui é a lateral. Então, uma lateral. Aqui a outra, ó, ela é diferente. Então, tá aberto em cima,
costurar no risco, aqui é lateral, e aqui, ó, se vocês perceberem, aqui é cortar no risco, tá? Cortar no risco e cortar no risco, aqui também. Porque aqui vai ser pregado as perninhas, cortar no risco e cortar no risco. Ok. Achar a perna aqui. A perna. A perna tá assim, as laterais costurar no risco, a parte de cima cortar no risco, essa parte aqui, que é a parte externa da perna, 2 vezes. Essa outra aqui também tá bem especificada, cortar no risco, pregar na bota, aqui embaixo também, ó. Cortar no risco e pregar na bota. Ó. Aqui também. Essa aqui é a parte interna da perna, tá? A gente olhando assim é meio esquisito, mas vocês vão ver bem fácil de fazer. Ela tem bastante detalhe, mas é bem fácil de fazer. Tá. Aqui é a orelha da rena, costurar no risco. Aqui é cortar no risco 4 vezes, são 2 orelhas. Aí aqui é a lateral do rosto. Tem aqui tem umas letras, tem o C e o B, porque aqui são 2 vezes, a gente vai cortar 2 vezes, e nós vamos unir o C com o C, o B com o B, tá? Aqui é a parte de trás da cabeça. É uma vez, aqui tá a dobra do tecido, ó, dobra do tecido, aqui tem uma abertura, cortar no risco, e aqui é costurar no risco, tá? É uma vez com dobra do tecido. Ok. Aqui é aquela chamada trompa. Aqui a gente vai fazer prega ou pence, tem gente que chama prega, tem gente que chama pence. Aqui tem o B e o C, e aqui tem o B e o C. E nós vamos unir isso aqui. E não é difícil, tá? Essa partezinha. 2 vezes aqui também, 2 vezes. E depois tem a base da trompa, digamos que é o queixo. Aqui também, ó. Nós vamos unir o B com o B e o A, tá? Costurar no risco uma vez esse aqui. E vamos para marcar. Eu vou marcar com essa caneta, vou riscar com essa caneta permanente, porque ela vai aparecer. Então, o que eu vou fazer é depois, eu vou costurar um pouquinho para dentro para não aparecer o risco. Tem no vídeo da cabecinha do boneco de neve, eu disse que eu tava riscando com caneta permanente, mas que podia depois tirar com cotonete com água. Caneta permanente não tira. É caneta temporária que eu tenho também, caneta temporária. Sai com água, tem outras que saem com calor, e a minha sai com caneta permanente depois, tá? Mas isso normal, tá? Essa aqui é caneta permanente, eu vou riscar com ela para que vocês consigam ver melhor, tá? Essa aqui não sai, então eu faço a costura um pouquinho para dentro, ok? Vamos cortar as peças aqui então. Vou mostrar para vocês como eu vou cortar. O alfinete tá aqui. Então, a bota, mais aqui. A bota. Aqui, como eu vou cortar no risco, eu risco do ladinho. De repente, esse risco dela, vocês não vão achar, não vão conseguir enxergar, mas aí o outro software vocês vão conseguir. Eu aqui tô enxergando, tá? Eu risquei, conseguem ver? Eu não quero tirar aqui do lugar para não... Tá. Vou fazer uma para cima, a outra aqui para baixo. Posso até emendar, porque essa parte de baixo é cortar no risco. Corto aqui. Aliás,
E marco aqui. E aqui. O meu soft tá dobrado, então é 2 vezes para cada botinha, tá? Ok? A luvinha, vou botar aqui, que daí eu já aproveito essa... Aqui. A luvinha. Não tem segredo nenhum, isso aqui vocês vão ver depois dela pronta, que não tem segredo nenhum. A outra luvinha eu faço aqui. E eu risco aqui. Eu faço questão dessa rena mostrar todo o passo a passo para que vocês consigam fazer, tá? Aqui a galhada. Eu vou riscar. Opa, essa aqui é costurar no risco. Aqui. Essa galhada, por exemplo, é totalmente diferente da original, com o molde que eu baixei. Totalmente diferente. Aquela ficava muito esquisita, muito feia. Ó, uma para cada lado. Ok. Esses aqui estão ok. E o que eu vou querer também do marrom é a sola. A sola eu vou riscar aqui nessa ponta, porque o tecido tá duplo. E vou riscar uma vez só, porque a sola é uma para cada bota. Ok. Aí, o que eu faço, gente, eu alfineto antes de cortar. Eu dou uma alfinetadinha aqui em todos eles. Vou fazer bem rapidinho aqui. Ai, meus alfinetes estão sem ponta. Aqui. Deixa eu alfinetadinho assim, daí depois não escorrega quando eu for cortar. Essa aqui eu reservo, depois eu corto. Agora, essa aqui vai ficar bem melhor para vocês verem, tá? O que eu tenho para cortar na dobra do tecido é a parte de trás da cabeça. Então, eu coloco aqui, dobra do tecido. Eu tô com a garganta. Aqui vocês vão conseguir ver bem melhor, tá? Depois eu vou costurar, como eu falei, um pouquinho pra dentro, pra não aparecer a caneta. Risco aqui. Esse aqui também eu já verifiquei. Aqui, ó, é a largura do tecido. O tecido tá duplo, né? Porque aqui o que eu quero praticamente tudo aqui é 2 vezes. O bracinho aqui, então, o bracinho é 4 vezes. A mãozinha vocês viram, a luvinha que eu já cortei lá na outra cor, né? Então, eu corto aqui e corto aqui. Ok. Esse aqui tem essa marquinha aqui, ó. É porque a gente vai costurar todo e depois nós vamos fazer uma aberturinha pra encher, tá? E daí a gente observa isso aqui, ó. Ó, uma virada pra outra, porque se eu fizer as duas, marcar as duas, aí não vai dar certo. Vai ficar as duas direita ou as duas esquerda.
Essa eu já fiz. Aqui do rosto, a lateral do rosto. São 2 vezes também. Orelha. Aí eu vou colocando assim, vou deixando a margem, porque esse aqui é maioria costurar no risco, eu vou deixando uma margenzinha entre um e outro e vou aproveitando bem o tecido, para não haver muito desperdício. A orelha são 4 vezes, então eu vou riscar 2 vezes aqui no tecido duplo. Esse aqui é a base do queixo que eu falei ali. Esse eu vou colocar numa ponta, que daí esse é uma vez só. Aqui, o corpo. Um dos lados do corpo. Opa! O outro lado. Posso fazer assim. Vocês viram que meus moldes é tudo de embalagem, tudo reciclado. A gente nem precisa comprar papel para fazer molde. Não precisa nem gastar com papel para fazer molde. A gente aproveita o que tem. Aqui, esse eu já fiz. Este também. Aqui, a base da orelha eu já fiz. A base eu vou fazer aqui porque é uma vez só. Então, eu vou tirar na pontinha aqui. O braço já foi, o rostinho tá ok. Então, aqui as perninhas. Essa eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou fazer as perninhas. Ah, não, ali não dá, não tem, não faz mal. Aqui vai ser aqui mesmo. Às vezes, é que a outra não vai daqui também. Então, eu vou fazer aqui. Gente, alfinetar tudo, tá? Nessas peças maiores, a gente coloca mais de um alfinete, porque nós estamos trabalhando com soft, tá? Depois uma tesoura bem boa para cortar. Aí, quem quiser também, quem tiver começando a fazer, no início eu me perdi às vezes, aí o que eu fazia era deixar o molde junto, assim, próximo, para eu não me perder. Aqui, aqui, ali a botinha, assim, ok? Então, agora eu vou cortar. Já tiro um pedaço assim para não ficar com todo o tecido malha pesada, não ficar escorregando. E a minha tesoura não tá muito boa.
Ó, essa aqui é é cortar no risco, então eu tô cortando no risco, tá? Estão vendo? Agora é o momento melhor pra gente colocar, ó, cada peça no seu respectivo molde. Vou tirar aqui que tá pesando aqui pra baixo. Aqui. Ó, eu corto um pouquinho, porque é costurar no risco. Aqui é cortar no risco. Isso tudo tá bem especificado no molde. Aqui é costurar no risco. Gente, é bem tranquilo, assim. Depois a gente vai pegando a prática. Então, ó, aqui eu vou pôr mais um alfinete para não escapar, porque tem uma parte aqui que é cortar no risco. Então, para esse corte fica bem certinho, para depois não ter dificuldade na hora de costurar. Ó, aqui e aqui. Ó, vocês viram que onde era cortar no risco, eu cortei no risco, e onde era costurar no risco, eu deixei uma partezinha, certo? Vamos para outra. Ó, deixo uma margenzinha, eu deixo sempre 1 centímetro. A única coisa que eu faço é onde tem uma curvinha, eu dou uns piquezinhos, mas se não, ó, aqui, ó, cortar no risco, aí eu dou uns piquezinhos, senão não tem necessidade. Porque ela cede, então não fica enrugada. Aqui, ó, cortar no risco. Aqui também, essa partezinha, cortar no risco. Aqui. Vamos aos bracinhos. Aqui ó, aqui é costurar no risco toda a volta. Vamos assim. Essa partezinha a gente vai pregar na luvinha. Aí não precisa deixar também, tá? Aqui, a outra. Eu esqueci de pegar, mas eu tenho 2 tipos de bracinho, ó. Tem o bracinho com a mãozinha inteirinha, mas eu gosto mais com a luvinha, eu acho mais bonito. Tá, a parte da perna aqui, ó. Às vezes essas sobras aqui, ó, por exemplo, às vezes a gente utiliza pra alguma coisa. Um detalhezinho a gente utiliza. Tá, aqui então, costurar no risco, eu deixei uma beiradinha, aqui é cortar no risco. E aqui a parte de cima também, cortar no risco. Assim, ó. Aqui é a parte da perna, tá ali embaixo. A orelha, outra orelha.
Não esqueçam, então, de colocarem para vocês não... Até vocês pegarem a prática para não se perder. Esse aqui é a parte interna da perna. A parte de baixo é cortar no risco. Aqui é costurar no risco, então deixamos sempre a margem. E aqui é cortar no risco. Está aqui. Aqui é a lateral do rostinho da rena.